A tensão diplomática parece estar aumentando entre o primeiro-ministro Mark Carney e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump acaba de desconvidar Carney de seu chamado Conselho de Paz. O presidente postou sobre isso nas redes sociais ontem à noite. Sua retirada ocorre após o segundo grande discurso de Carney esta semana, no qual ele rebateu as ameaças veladas de Trump contra o Canadá no Fórum Econômico Mundial. Carney falou ontem no retiro do gabinete liberal na cidade de Quebec. O Canadá e os Estados Unidos construíram uma parceria notável na economia, na segurança e em um rico intercâmbio cultural. Mas o Canadá não vive por causa dos Estados Unidos. O Canadá prospera porque somos canadenses. Para nos aprofundarmos nisso, conversamos com Scott Lucas, professor de Política Internacional no University College Dublin, falando diretamente de Wicklow, na Irlanda. Obrigado por nos atender. Obrigado. Há muito que conversar aqui com essa notícia de última hora de que Trump retiraria o convite a Carney para se juntar ao Conselho de Paz. O que você acha desse movimento? Então, deixe-me ver se entendi direito. Mark Carney já havia dito, ou o Canadá já havia dito, que eles não iriam à festa de Trump de qualquer maneira. Eles tinham coisas melhores a fazer do que ir a um evento efetivamente simbólico chamado Conselho de Paz, que tem mais a ver com o ego de Trump do que propriamente com a paz. E então Trump decide: eu vou ser aquele que define a pauta da notícia dizendo: eu não quero você aqui de qualquer maneira, eu não quero você na minha festa. Quer dizer, foi efetivamente o que aconteceu. Não quero ser muito sarcástico sobre isso, pois acho que há questões sérias a serem discutidas dado o que aconteceu em Davos esta semana, dada a turbulência interna em Washington, bem como em sua política externa, e dado o discurso muito importante que Mark Carney fez ontem sobre a identidade e os valores canadenses. Mas Trump aqui está apenas tendo um ataque de pelanca porque, número 1, ele foi ofuscado em Davos pelo discurso de Mark Carney. Número 2, porque ele teve que desistir da tentativa de tomar a Groenlândia em parte devido à frente unificada do Canadá e das potências europeias. E 3, porque o show do seu Conselho de Paz foi praticamente um fracasso, com apenas cerca de 23 países aderindo, sendo apenas 2 deles da Europa. Tem se falado muito sobre o discurso inicial de Mark Carney em Davos e sua viagem anterior à China e ao Catar sobre os ganhos obtidos pela administração Carney, mas também sobre alguns danos que podem ter sido causados na última semana, particularmente na relação com a Casa Branca. Agora, os canadenses estão ouvindo sinais diferentes. Temos o secretário de Comércio, Howard Lutnick, que passa muito tempo com Trump. Também ouvimos o embaixador dos Estados Unidos, Pete Hoekstra. Vamos ouvir o que eles disseram. Eles têm o segundo melhor acordo do mundo, e tudo o que eu tenho que fazer é ouvir esse cara resmungar e reclamar. Acho que ótimo que o presidente e o primeiro-ministro tenham desenvolvido um bom relacionamento. Este seria um ótimo tópico para eles resolverem por telefone e conversarem. Temos muitas decisões pela frente. Ok, 2 visões diferentes de tudo o que aconteceu. Qual é a sua opinião sobre o tamanho do dano causado e onde a relação se encontra agora? Deixe-me colocar isso em um contexto mais amplo. Primeiro, sobre as especificidades, Howard Lutnick, o secretário de Comércio, é o mesmo cara que foi a Davos e disse: olha, a OTAN depende de nós, os USA. Nós é que dizemos o que acontece. Os comentários dele sobre a Europa foram tão provocativos que houve uma debandada em um jantar, incluindo Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu. Howard Lutnick, em uma administração que demonstrou arrogância extrema, chamando Mark Carney de arrogante, isso faz parte do ataque de raiva de Trump e precisa ser reconhecido como tal. Em termos de efeito prático, olha, aquele acordo comercial, inicialmente o NAFTA, agora o USMCA, é um acordo muito importante, mas são as pessoas de Trump que ameaçaram sair dele, não é o Canadá ameaçando sair. Isso é uma tentativa de intimidar os canadenses. Agora, Pete Hoekstra apresentou uma visão diferente naquele discurso que vocês ouviram, que é, olha, há uma maneira de trabalharmos juntos, podemos fazer um acordo, mas há poucos dias o mesmo Pete Hoekstra estava dizendo que os USA não precisam do Canadá. O contexto mais amplo que prometi é este. Esta foi a semana em que vimos, e foi uma semana catalisadora, quando não só o Canadá, mas os países europeus disseram efetivamente que a antiga ordem internacional não está só danificada, ela acabou, em boa parte pelo que estamos vendo em Washington, mas também pela invasão russa na Ucrânia e pela posição da China.
As viagens de Mark Carney ao Catar e à China fazem parte do realinhamento, um realinhamento que os países europeus também estão fazendo, envolvendo não só a China e o Golfo, mas também a Índia e outras partes do mundo, incluindo a América do Sul. A mensagem é que as relações econômicas, políticas e até militares têm que ser forjadas sem antes ir aos USA e perguntar como vocês estão indo aí. Porque você tem pessoas na administração Trump, não toda a administração, mas figuras-chave como Trump, Vance e Lutnick, que não veem o Canadá e a Europa como aliados. Eles veem como adversários potenciais ou reais. É por isso que você vê essa retórica vindo de Washington, mas também é por isso que você vê a linha firme adotada esta semana pelo Canadá e pela maioria dos governos europeus. De fato, acho que isso irá além e atrairá outros países que estão dizendo: não precisamos dobrar o joelho para Washington. Nós sabemos que os discursos do primeiro-ministro não foram de improviso. Foram discursos cuidadosamente elaborados, visando alcançar algo em Davos. Atraíram muita atenção. Talvez não a atenção que ele quisesse do presidente Trump, ou talvez fosse exatamente essa. Qual é a sua opinião sobre as conquistas específicas ou o que Carney estava tentando obter? Então, deixe-me ver se eu entendi direito. Mark Carney já havia dito, ou o Canadá já havia dito, que eles não iriam à festa de Trump de qualquer maneira. Eles tinham coisas melhores a fazer do que ir a um evento efetivamente simbólico chamado Conselho de Paz, que tem mais a ver com o ego de Trump do que propriamente com a paz. E então Trump decide: eu vou ser aquele que define a pauta da notícia dizendo: eu não quero você aqui de qualquer maneira, eu não quero você na minha festa. Quer dizer, foi efetivamente o que aconteceu. Não quero ser muito sarcástico sobre isso, pois acho que há questões sérias a serem discutidas dado o que aconteceu em Davos esta semana, dada a turbulência interna em Washington bem como em sua política externa, e dado o discurso muito importante que Mark Carney fez ontem sobre a identidade e os valores canadenses. Mas Trump aqui está apenas tendo um ataque de pelanca porque, número 1, ele foi ofuscado em Davos pelo discurso de Mark Carney. Número 2, porque ele teve que desistir da tentativa de tomar a Groenlândia em parte devido à frente unificada do Canadá e das potências europeias. E 3, porque o show do seu Conselho de Paz foi praticamente um fracasso, com apenas cerca de 23 países aderindo, sendo apenas 2 deles da Europa. Tem se falado muito sobre o discurso inicial de Mark Carney em Davos e sua viagem anterior à China e ao Catar sobre os ganhos obtidos pela administração Carney, mas também sobre alguns danos que podem ter sido causados na última semana, particularmente na relação com a Casa Branca. Agora, os canadenses estão ouvindo sinais diferentes. Temos o secretário de Comércio, Howard Lutnick, que passa muito tempo com Trump. Também ouvimos o embaixador dos Estados Unidos, Pete Hoekstra. Vamos ouvir o que eles disseram. Eles têm o segundo melhor acordo do mundo, e tudo o que eu tenho que fazer é ouvir esse cara resmungar e reclamar. Acho que ótimo que o presidente e o primeiro-ministro tenham desenvolvido um bom relacionamento. Este seria um ótimo tópico para eles resolverem por telefone e conversarem. Temos muitas decisões pela frente. Ok, 2 visões diferentes de tudo o que aconteceu. Qual é a sua opinião sobre o tamanho do dano causado e onde a relação se encontra agora? Deixe-me colocar isso em um contexto mais amplo. Primeiro, sobre as especificidades, Howard Lutnick, o secretário de Comércio, é o mesmo cara que foi a Davos e disse: olha, a OTAN depende de nós, os USA. Nós é que dizemos o que acontece. Os comentários dele sobre a Europa foram tão provocativos que houve uma debandada em um jantar, incluindo Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu. Howard Lutnick, em uma administração que demonstrou arrogância extrema, chamando Mark Carney de arrogante, isso faz parte do ataque de raiva de Trump e precisa ser reconhecido como tal. Em termos de efeito prático, olha, aquele acordo comercial, inicialmente o NAFTA, agora o USMCA, é um acordo muito importante, mas são as pessoas de Trump que ameaçaram sair dele, não é o Canadá ameaçando sair. Isso é uma tentativa de intimidar os canadenses. Agora, Pete Hoekstra apresentou uma visão diferente naquele discurso que vocês ouviram, que é, olha, há uma maneira de trabalharmos juntos, podemos fazer um acordo, mas há poucos dias o mesmo Pete Hoekstra estava dizendo que os USA não precisam do Canadá. O contexto mais amplo que prometi é este. Esta foi a semana em que vimos, e foi uma semana catalisadora, quando não só o Canadá, mas os países europeus disseram efetivamente que a antiga ordem internacional não está só danificada, ela acabou, em boa parte pelo que estamos vendo em Washington, mas também pela invasão russa na Ucrânia e pela posição da China.
As viagens de Mark Carney ao Catar e à China fazem parte do realinhamento, um realinhamento que os países europeus também estão fazendo, envolvendo não só a China e o Golfo, mas também a Índia e outras partes do mundo, incluindo a América do Sul. A mensagem é que as relações econômicas, políticas e até militares têm que ser forjadas sem antes ir aos USA e perguntar como vocês estão indo aí. Porque você tem pessoas na administração Trump, não toda a administração, mas figuras-chave como Trump, Vance e Lutnick, que não veem o Canadá e a Europa como aliados. Eles veem como adversários potenciais ou reais. É por isso que você vê essa retórica vindo de Washington, mas também é por isso que você vê a linha firme adotada esta semana pelo Canadá e pela maioria dos governos europeus. De fato, acho que isso irá além e atrairá outros países que estão dizendo: não precisamos dobrar o joelho para Washington. Nós sabemos que os discursos do primeiro-ministro não foram de improviso. Foram discursos cuidadosamente elaborados, visando alcançar algo em Davos. Atraíram muita atenção, talvez não a atenção que ele quisesse